Boa noite, Padre Sandro Melo. Nós estamos aqui, o Pesqueira Fuxico. Cheguei um pouquinho atrasado para a reunião da convenção do Partido PSOL, a qual o senhor é candidato a prefeito de Pesqueira. E eu gostaria de saber quem é o seu vice, como foi o evento, como ocorreu, quantas pessoas de fora vieram para dar apoio, quem participou da mesa, esse tipo de coisa. Para que os pesqueiros fiquem sabendo que eu cheguei atrasado, só deu tempo de fazer fotos. Peço perdão, porque eu fiquei de vir, mas foram muitos compromissos hoje. A agenda estava cheia, graças a Deus, do Fuxico. E nós estamos aqui para que o senhor faça a sua declaração, o seu depoimento, seu pedido, o que o senhor quiser. A internet agora é sua, fale. Muito boa noite, Francisco. Boa noite também aos os amigos internautas que vão nos assistir esse vídeo, né, irão nos acompanhar. Hoje o pessoal oficializa a candidatura, a minha candidatura como prefeito, e nós oficializamos também hoje a candidatura do amigo Ademilton Miranda. É o vice. O vice, é uma pessoa já muito conhecida, um homem muito ético, de outras batalhas no campo político, é muito coerente nos seus discursos, e nós, depois de nos reunirmos várias vezes, conseguimos convencê-lo a estar conosco nessa batalha novamente, né? Então temos agora essa chapa pessoal, o professor Sandro Melo e o Ademilton Miranda, que estamos agora lançando a partir de hoje um desafio para toda a sociedade pesqueirense. O nosso encontro hoje, evidentemente o público ele é pequeno, já é esperado quando nós temos também um número de filiados não muito grande, mas procuramos trazer para este encontro diversas representações da sociedade. Procuramos dar ênfase a alguns pontos culturais, pontos estratégicos. Nós tivemos aqui representantes indígenas que vieram da aldeia Canaã para começar com o momento de espiritualidade com o Pitoré. Nós tivemos representações de igrejas evangélicas, católicos, nós tivemos representações de católicos brasileiros. Também estaria conosco os representantes de candomblé e de outras religiões, mas por algum motivo essas pessoas tinham um encontro marcado e não puderam estar presentes. Mas enfim, nós procuramos fazer um encontro com representações daquilo que hoje é a cidade de Pesqueira. Nós temos hoje uma cidade que ela é cosmopolita, ela é uma cidade com uma população muito diversa, isso é maravilhoso, e uma cidade também com muitos anseios, que precisa ser escutada nas suas reivindicações. Essa proposta que o pessoal tentará levar. As pessoas têm falado muito em criar algo novo na política pesqueira, mas às vezes a gente vê que essa proposta do algo novo, ela tem se tornado muito incoerente quando vai para a prática. Porque se você quer de fato trazer algo novo para a política, você precisa fazer um processo revolucionário na própria forma de fazer política e criando um rompimento definitivo com esse modelo de política que atrasou Pesqueira. Nós temos um modelo de política arcaico em que os partidos se colocam à disposição como se estivesse num tabuleiro à venda e que as pessoas podem levar de acordo com o que pode oferecer de maior valor e simplesmente levam, se aglomeram em torno de um candidato ou de outro, sempre em troca de alguma coisa. É uma ilusão, Francisco e o eleitor, o pesqueirense que nos acompanha, achar que por trás de uma grande aglomeração partidária as pessoas estão fazendo isso simplesmente por ideologia. Isso não é verdade. Normalmente há sempre algo que se oferece em troca em torno de um apoio, principalmente se esse apoio vier de um grupo de maior visibilidade. O que nós propomos é exatamente o contrário. O que nós propomos é que o eleitor, que o cidadão, o senhor e a senhora, ele simplesmente faça uma revisão das suas práticas políticas, que ele faça uma leitura política e sociológica de como tem acontecido as aglomerações e as estruturações políticas ao longo desses 25 anos e que ele perceba e seja capaz de perceber que essa forma de fazer política é que levou Pesqueira ao atraso. Ou o cidadão, ele rompe com esse modelo político arcaico
de beneficiamento. Ou o cidadão e a cidadã, ela consegue fazer essa leitura de que precisa desvincular-se totalmente desses grupos que ficam de um lado ou de outro, de acordo com o temperamento das pesquisas. Você percebe que há reuniões e encontros que você está vendo pessoas ali que assumiam cargos há 20 anos atrás e que já foi provado para a sociedade que não funcionou, mas que se aglomeram em torno de um núcleo ou de outro, e isso só engessa cada vez mais a cidade, porque foram gestões, pessoas que já ocuparam cargos em gestões anteriores, gestões passadas, e que não deu certo, que a cidade continua a mesma, e que estão de novo se aglomerando para oferecer, pasmem, a ideia de um novo com as velhas estruturas. Então, eu termino te dizendo que o PSOL, ele rompe já com todas essas estruturas. O que o PSOL oferecerá para as pessoas ao longo dos 45 dias de campanha é a possibilidade de um rompimento definitivo com a velha política, onde se possa construir novos elementos estruturais, democráticos, que escutem os anseios da sociedade, que se crie essa visibilidade de entender e compreender a população nos seus variados pontos culturais, porque nós não podemos entender a sociedade como um corpo homogêneo, não é? A sociedade está dividida em seus pequenos núcleos culturais, religiosos, que precisam ser compreendidos. Cada um tem suas pautas e seus anseios, e que a gente precisa compreender cada um desses pontos da sociedade. O senhor acha que isso é possível acontecer em Pesqueira? Em quanto tempo mudar essa ideologia, esse paradigma, como o senhor está falando? Olha, eu diria que não é impossível, mas a gente tem que propor. Não é impossível, tá? A gente sabe que é difícil, é custoso, mas a gente tem que propor uma revolução de fato na maneira de fazer política. Você pode dizer assim, as pessoas falam muito em mudança, mas venhamos e convenhamos. Você não pode, a mudança ela pode não significar nada. Você muda, por exemplo, de roupa, mas a sua essência continua a mesma. Você pode pintar a fachada de uma casa, o interior da casa pode estar sujo. O que pode salvar essa cidade, te digo, é uma revolução política. A palavra revolução pode chocar as pessoas, mas o fato é que a revolução que nós fazemos, ela parte das consciências. O cidadão e a cidadã, ela tem que fazer uma leitura da cidade. Ela tem que ver que a cidade é marcada por estruturas velhas. Você vê fábricas fechadas, você vê ruas esburacadas, você vê falta de emprego. Eu já te falei antes do inchaço populacional que a cidade teve do ano 2000 para cá. Falou. Não é? E que a cidade ela cresce em população, mas não tem oportunidade de emprego. A cidade precisa de reforma nas suas escolas. A cidade precisa de uma melhor atenção aos seus professores, aos médicos, ao setor de saúde. Então, a cidade ela precisa fazer a sua própria revolução. Se não fizer isso, não muda. Não muda. Pode-se ter um melhor projeto para administrar Pesqueira. Se o eleitor, se o cidadão, ele não romper com os métodos antigos, com as velhas estruturas que se aglomeram em torno de um e de outro, e que você pode perceber que a política roda em ciclo. É um ciclo. O grupo está aqui, depois esse grupo passa para cá. O senhor já percebeu que esse discurso de mudança, ele surge em toda a política? A mudança. Existe sempre o discurso de mudança, mas não existe o discurso de revolução de consciência. Você escuta muito isso. Você perceba que nós temos o quê? 4 palanques. Todos 3 palanques estão falando de mudança. Nós falamos de revolução de consciência. Porque, veja bem, nós temos que ser reais. Nós não vamos cometer o erro que a maioria conhece, que é o erro da subestimação do eleitor e o mesmo da hipocrisia. Eu vou falar de mudança sem que eu possa romper com as velhas estruturas, as bases antigas de fazer política. Por exemplo, eu posso falar em mudança, mas de repente eu tenho lá um grupo grande que me apoia, que já foram de gestões anteriores. Que mudança é essa? Eu não vou poder fazer mudança. E outra coisa, que projeto novo eu posso oferecer para a população se os elementos que poderão me ajudar a colocar esse projeto em prática, ele é arcaico? A cabeça dessas pessoas não funciona e você percebe porque não funcionou anteriormente. Então,
Eu sei que as pessoas podem dizer, mas isso aí não será muito utópico? Não, não é utópico. A realidade é essa, nua e crua, sem hipocrisia. Ou a população pesqueirense, o eleitorado, faz uma revolução política na forma de agir, da escolha do seu voto, na leitura das engrenagens políticas, dos apoios, das aglomerações partidárias. Ou o eleitor rompe com tudo isso. Ou a história se repete. Ou a história se repete. Ou o eleitor parte de fato para uma revolução começando da sua própria consciência. E eu diria, para não me estender muito, que se o cidadão e a cidadã pesqueirense, ela subir ao mirante de Pesqueira e ela fizer uma leitura panorâmica cuidadosa da cidade e depois ela fizer uma leitura sociológica e política das corporações políticas, ela romperá. Essa revolução acontecerá. E ela vai acontecer pelos jovens, porque eu vejo que os jovens estão começando a pensar diferente. Eu escuto muito como professor os jovens dizendo assim, eu não acredito mais no que está posto. Eu quero a minha revolução. E a minha revolução é de fato partindo para o novo. O novo não deve estar aglomerado a grupos antigos, nem forma antiga de fazer política, nessas aglomerações partidárias. O novo é de fato pessoas novas, pessoas éticas, com proposta de fato que possa atender os anseios da sociedade e, acima de tudo, que possa dialogar sem hipocrisia, sem medo e sem discurso vazio com os diversos setores culturais e sociais que envolvem essa grande massa populacional cosmopolita que tem em Pesqueira atualmente. Padre Sandro Melo, muito obrigado por suas palavras. E só mais uma perguntinha. O sistema do PSOL vai ser trabalhado como? Como é essa proposta para que as pessoas participem do governo? Como é essa proposta? Como funcionaria? O PSOL é um partido, a própria sigla do PSOL diz, né? Socialismo e liberdade. Ele é uma proposta de governo que de fato tem a participação da sociedade. Mas além da participação social nas decisões do PSOL em termos de governo, em termos de assistência, em termos de programas, isso é evidente, faz parte isso é pauta nacional do PSOL e muitos da pauta nacional nós traremos para cá. E vamos discutir aqui em Pesqueira pautas que outros partidos discutem, porque nós vamos trabalhar a questão da igualdade racial, nós vamos trabalhar a questão do combate à homofobia, nós vamos trabalhar com mais criterioso o atendimento ao idoso, transparência nas contas públicas. Nós queremos que seja de fato um governo popular, mas partimos com uma pequena diferença. Nós queremos fazer com que haja uma intelectualidade política na população de Pesqueira. É o primeiro desafio, porque veja, todas as nossas propostas... Uma reeducação política. Não, exatamente a palavra é essa, uma reeducação política. Porque mesmo nós temos um projeto popular, mesmo o PSOL tendo, tanto a nível municipal, estadual como nacional, uma proposta de um governo popular participativo, porque são pautas do próprio partido, nós não conseguiríamos colocar em prática se a sociedade pesqueirense, se o eleitorado, se a população, ela não começar a pensar de fato diferente a sua forma de fazer política. As pessoas têm que pensar, Francisco, em projetos igualitários. As pessoas têm que parar de pensar em si próprias, no interesse próprio. As pessoas têm que pensar em igualdade, têm que pensar em ascensão social, têm que combater o individualismo. Então, para se colocar em prática os projetos, é preciso que também se prepare esse terreno, levando as pessoas a uma nova conscientização da sua participação na cobrança, da sua participação na elaboração de novos projetos, na sua participação na nova forma de fazer política. Isso é o que nós desejamos. Padre, o vice é Ademilton Miranda, né? Está aqui ouvindo a nossa conversa. E quantos candidatos tem hoje o PSOL para vereadores? Tem algum inscrito aqui na cidade de Pesqueira? Nós temos inscritos, pré-candidatos, nós temos uma faixa de 9 candidatos. Talvez nós possamos chegar a ter, que teremos um prazo para o registro das candidaturas, porque existe essa questão de ter que, a questão da mulher, o grupo
de mulheres que tem que compor para você ter tem uma taxa, né? Uma taxa de candidatos. Talvez nós possamos sair com menos, mas nós temos aí uns 5 a 6 candidatos, homens muito éticos, pessoas que são conhecidas por sua militância e que nós vamos somar com eles nessa batalha de levar essa proposta, né, de fato uma revolução na política pesqueira, com participação de todos, igualdade, né, inclusão social, ascensão, e que nós vamos discutir, será histórico, pela primeira vez, um partido, um grupo, seus candidatos, sua militância, discutirá com a sociedade bandeiras que defendem de fato as minorias, nas suas reivindicações e nas suas questões peculiares. Parabéns, padre. Boa revolução para vocês. Ademilton Miranda quer dar uma palavra? Não. Tem alguma coisa para acrescentar? Por gentileza, senta aqui mais próximo da gente. Ademilton Miranda, que já foi candidato algumas vezes, né? Como prefeito, hoje entra como vice pelo PSOL. O que tens a acrescentar às palavras dadas pelo professor Sandro Melo, padre Sandro Melo, como é mais conhecido? Eu não pretendia mais participar assim da política de maneira direta, mas atendendo um chamado aqui do padre Sandro Melo, né? A gente tenta colaborar, porque a gente assiste, como já disse aqui o meu companheiro de chapa, a gente assiste uma política de pesqueira viciada, uma política nojenta, uma política que não tem nada de novo, a não ser as pessoas, como sempre, se juntarem para roubar o dinheiro da população. A gente vê Pesqueira com uma proposta de cidade turística, e enquanto isso a gente tem um terminal rodoviário que é onde se recebe o turista, imundo, podre, totalmente um equipamento fragilizado e que não está à altura da cidade. Nós temos loteamentos às margens da BR-232 de 30, 40 anos, que sequer tem uma rua calçada. Nós temos, enquanto cidades vizinhas como Sanharó, pega o fundo, o quintal de umas casas, transforma num polo comercial para gerar emprego e renda para a cidade. E Pesqueira tem as margens das suas BRs apenas entulhos de lixo, focos de muriçoca. Então, por isso que a cidade está aí atrasada em relação às cidades pequenas. A limpeza da cidade de Alagoinha é 10 vezes melhor do que a de Pesqueira. Então, a gente como cidadão tem que contribuir dentro das nossas possibilidades e vamos encarar esse desafio, tentando levar efetivamente uma proposta de revolução. Porque, como disse o companheiro, ou a gente revoluciona a maneira de fazer, de pensar, ou o eleitor deixa de ser corrupto, de se corromper, porque se existe os políticos corruptos é porque tem o eleitor corrupto, que é quem elege ele, que não sabe o valor do seu voto e não sabe que é através dele que poderá fazer uma verdadeira mudança na cidade. A cidade somos nós, como disse o Papa. A extensão da nossa casa é a rua, e lá também é a nossa casa. A cidade faz parte da nossa vida, e a gente só pode mudar isso mudando também nossas atitudes. Nós temos em Pesqueira, enquanto se tem um equipamento novo, como uma UPA, ao invés de se colocar no outro lado da cidade, para se ter 2 equipamentos, se coloca no quintal, ou seja, nos fundos do hospital, quando poderia se ter outro equipamento no local, onde poderia até socorrer mais rápido as pessoas, poderia ser mais uma opção para as pessoas, né? Então, Pesqueira é essa cidade do atraso, a cidade onde o empresário, o pequeno comerciante, às vezes por falta de consciência, pega o lixo, em vez dele limpar a frente do seu estabelecimento, pelo contrário, ele joga o lixo no meio da rua. Daí a gente tem, à noite, a insegurança, onde a gente sabe que segurança é dever do Estado, mas também responsabilidade de todos nós. E qual é a atitude da prefeitura, do município, para ajudar na segurança? Que poderia ser uma guarda municipal, o transporte público municipal, que são as latas velhas. Então, hoje, com a Zona Azul chegando, como é que você vai vir para a rua, se você precisa trabalhar, vai deixar o carro aonde? Então, não é que a Zona Azul seja uma coisa ruim, ela é bom em parte, onde realmente ela precisa funcionar. Mas você tem que dar outras opções também para que as pessoas possam ter onde estacionar. E elas não têm um transporte público. Então, uma das propostas nossas seria o quê? Imediatamente comprar no mínimo 4 ônibus novos, para que
melhore esse transporte público, que ele ajuda a desenvolver a cidade. O sujeito que está lá... Né, seria municipalizado? Municipalizado, que é a obrigação do município em oferecer um transporte público, onde o idoso e o estudante têm gratuidade, né, nesse transporte, certo? E as outras pessoas, evidentemente, dentro de uma passagem a preço não um pensamento econômico, mas sim apenas de sustentabilidade, de sustentar aquilo ali que a gente possa ampliar essa frota, né? Você tem os distritos, onde não existe nenhuma proposta para os distritos. Você vê um distrito como Ipanema, que tem uma ponte férrea muito bonita, que poderia se fazer algum evento cultural ali naquele distrito para ajudar a gerar emprego e renda. Nada se faz. Eu fui candidato a prefeito pelo PT há 28 anos atrás, e hoje você vai em Beira-Mar, em Cacimbão, em Papagaio, Salobo, Vila de Simples, tudo do mesmo jeito. Nós temos aqui a aparição de Nossa Senhora das Graças, um equipamento que podia nos ajudar no desenvolvimento. Então você vai lá e encontra o quê? O abandono, o lixo, né? A imundície, certo? Os buracos. Daqui para a Vila de Simples, o asfalto danificado, sem segurança para quem transita por ali. E são muitos os problemas e nós estamos aí no atraso que precisa mudar e só muda com a revolução. Ademilton, o senhor falou um bocado, uma série de coisas que tudo isso é verdade, a gente vê, né, todos nós assistimos. Agora sim, qual seria a proposta para mudar isso aí? Vamos gerar emprego, resolver o problema da rodoviária, resolver o problema que proposta tem o pessoal? A proposta é a gestão pública. Nós temos atualmente uma gestão totalmente omissa, onde continua o cabide de emprego, né? Em média, que se sabe, 30% de pessoas que apenas recebem na prefeitura e não prestam nenhum serviço efetivo para a sociedade. Então, dentro das propostas iniciais estariam o quê? Um cadastramento dos servidores, com efetiva publicação de onde trabalham, qual é o expediente, quanto ganham, para que a sociedade nos ajude também a fiscalizar, tá certo? Então, aí o dinheiro vai começar a aparecer, porque se você for pegar no site do Tribunal de Contas do Estado os empenhos da prefeitura, você vai encontrar coisas absurdas. Empresa que para apenas tentar organizar a entrada e saída de blocos no carnaval, R$100 mil, certo? Você tem aqui uma máfia instalada dentro da prefeitura, que para se poder se ganhar a campanha, se fez compromissos e essa máfia continua, tá certo? O prefeito... Isso vem há muitos anos? Isso vem há muitos anos, porque o prefeito que hoje aí está, ele é da política de 30 anos atrás, quando eu fui candidato, há 28 anos atrás, quando eu fui candidato pela primeira vez. Era o prefeito que hoje aí está, e passou 10 anos no poder, né? Então é aquela coisa, que o prefeito criou o Evandro criou o João Eudes criou o Cleide criou o Van Burgo está com o Evandro está com o fulano. E esse novo grupo que tem aí, o que o senhor acha desse novo grupo que estão falando aí? Que novo grupo? Um novo grupo aí que é... Como é que eu posso ver, eu não queria nominar, mas tenho que nominar, como é que eu posso ver um novo grupo com o Major Medeiros? Major Medeiros, que quando eu era criança já vivia dentro da prefeitura. Então, paciência. É aquilo que eu chamo de ratos de prefeitura, aquelas pessoas que estão ali dentro da prefeitura, que vivem da prefeitura, tá certo? E que pouco levam de serviços para a comunidade. Elas pouco fazem, porque elas estão atreladas no sistema podre, imundo, nojento. É um sistema que ele é feito só para manter uma pequena elite. Então ele não se preocupa com um jovem que está lá na periferia, que tem um potencial de ser um corredor de rua, de ser um atleta de natação, de ser um bom futebolista. Não se tem para ele a oportunidade para que ele possa aproveitar. Ademilton, para levar uma revolução dessas a chegar a atingir os objetivos, tem que ter uma bancada de vereadores que também fica a desejar, né? Como mudar esses vereadores? Né? Se vocês só estão começando com 5, como mudar esse vício, esse ciclo? Nós não temos preocupação nenhuma de quem seriam os vereadores, desde que eles fossem honestos. Honestos efetivamente. Porque o que a gente tem hoje, o quê? Você tem, os poderes devem ser independentes. Você é vereador, bater no peito e diz que faz o que o prefeito quer. Como é que eu vou fiscalizar uma pessoa e eu digo, eu vou fazer o que você quer? Então ele não sabe sequer para quem é que eles foram eleitos, né?
Nós temos o quê? Os poderes são independentes e harmônicos. Harmônicos para quê? O prefeito manda uma proposta que é boa para a sociedade, então eles devem apoiar e não ser contra. E não ir lá querer algum trocado para poder votar o projeto do prefeito, porque esse é que é o vício, tá certo? Então nós também não nos preocupamos, nós temos em média aí 6 candidatos, mas não estamos preocupados se tivermos candidato de outro. Nós torcemos para que o eleitor saiba escolher. Nós temos centenas. Nos outros partidos nós temos também boas pessoas. Nós temos pessoas também que estão lá por engano. Elas estão lá porque elas às vezes se obrigam de certa forma, mas tem pessoas boas que poderiam ser eleitas. Basta que a população não venda o seu voto. Que o eleitor deixe de ser corrupto por R$20. Ele tem que entender que o voto dele pode transformar isso. Então, ainda que nós tivéssemos todos os vereadores ditos de oposição, certo? Eles, que oposição iriam fazer à sociedade? Se vem da prefeitura proposta para a sociedade? Não há de se preocupar com isso. Isso é um vício, isso aí é mais uma nojenteza que existe, certo? Dessa Câmara aqui, podre, não só a de hoje, como a outras que passaram, certo? Onde ficam de cócoras ao prefeito. Elas ficam aqui subservientes e muitos deles somente para colocar pessoas lá dentro da administração, mediante nomeação, né, para aumentar o orçamento doméstico, enquanto que para a população pouco importa. Essa Câmara, a proposta dela deveria ser o seguinte: se o vereador trabalha 8 horas por mês, eles deviam ter a humildade, a hombridade de fazer valer o seu salário. Então, para valer o seu salário, eles teriam que o quê? Que receber no mínimo, ou seja, no máximo, certo? 2 salários mínimos, porque eles não trabalham para mais do que isso, entendeu? Você não pode pegar uma cidade pobre, pagar R$10.000 a um vereador, ou aumentar a carga horária. Ou aumentar a carga horária. Se você tivesse um vereador que trabalhasse efetivamente todos os dias, 8 horas por dia, que ele estivesse fiscalizando uma escola, vendo como está a merenda escolar, certo? Que na licitação é carne de primeira, tudo é de primeira, mas lá na ponta está lá a criança comendo cuscuz com sardinha. Então a gente tem que ver isso aí. Nós temos uma proposta também que seria pegar o CAIC, transformar num centro de distribuição de merenda, onde lá também seria uma escola de hotelaria, uma escola de culinária, dentro da medida possível de se ter uma logística de distribuição, seria concentrado lá no CAIC, que é um equipamento que está abandonado, certo? Então nós temos tudo isso em mente e só poderá ser feito com uma ajuda, com a contribuição do eleitor, certo? Que deve nos ajudar a poder transformar a cidade. Obrigado, Demilton. Obrigado, padre. Foi um prazer conversar com vocês. Isso vai direto para pesqueirafuxico.com. Sem cortes, sem censura. Muito obrigado. A gente que agradece a sua colaboração, estar conosco, e dizendo a você que é aquilo que nós te dizíamos em outras conversas. É de fato uma revolução que tem que ser feita, começando pela cabeça do eleitor. Ou a população de Pesqueira parte para uma mudança radical com essas velhas estruturas e velhas formas de fazer política, ou então nada é feito. Continuaremos dentro do lixo, dentro dos buracos, com a chikungunya, com a dengue e outras coisas mais. Sem água, né, por conta da irresponsabilidade também do passado, porque Pão de Açúcar mesmo não foi construída para abastecer a cidade. Pão de Açúcar foi construída para ser a barragem-mãe de um projeto de irrigação e perenização do Rio Ipujuca. Né? Mas nós temos o quê? Os equipamentos que nós temos, como também o chamado Açude dos Britos, de Santana, e o Pedra d'Água de Afeto, são coisas de 50 anos atrás, que a população devia ter, talvez no máximo 20% da população que temos hoje. Está dado o recado do pessoal. Fica aqui mais uma escolha para os pesqueirenses. A dupla aqui, Ademilton Miranda e Padre Sandro Melo, do PSOL para Pesqueira, fuxico.com. Boa noite. Boa noite. Boa noite.